Olá, tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Cleison e estou aqui para poder conversar contigo um pouquinho acerca de um conteúdo bacana da química, que é o assunto de pilhas e baterias, certo? Conteúdo da eletroquímica, tá bom? Vamos ver um pouquinho acerca do que se trata isso? Olha só, gente, você sabe o que é uma pilha? Uma pilha também é chamada de célula galvânica, certo? É justamente como você está vendo aí, um dispositivo no qual uma reação química espontânea é usada para gerar uma corrente elétrica. Qual é a reação química que acontece em uma pilha? Essa reação química a gente chama de reação de oxirredução, ou melhor, reação redox. Pode chamar reação redox ou reação de oxirredução, tanto faz, tá bom? O que é isso? É uma reação na qual ocorre a perda de elétrons por um material, enquanto que outro material ali presente também estará recebendo, ganhando esses elétrons que foram perdidos pelo primeiro. Então, é uma reação em que ocorre perda e ganho de elétrons. Tranquilo? Ora, sabendo então o que é uma pilha, lembrando que essa reação é uma reação espontânea, é uma reação que ocorre normalmente, naturalmente, certo? Na natureza. O que é então uma bateria? Bateria, você pode ver aí que é o seguinte, pode ser considerada tecnicamente uma coleção de células galvânicas unidas em série para aumentar a voltagem produzida. Como assim? É isso mesmo. Enquanto que uma pilha eu posso chamar de uma célula galvânica, uma bateria vai ser basicamente um conjunto de pilhas que estarão unidas em série para que assim aumente a diferença de potencial, que é medida em volts. Aquele valorzinho que você vê lá do lado da pilha que indica geralmente, né, qual é a força, digamos assim, de uma pilha. Tá bom? Então, uma pilha é uma célula galvânica que transforma a energia química em energia elétrica. Uma bateria é um conjunto de pilhas que estão ligadas em série. Tranquilo até aqui? Vamos ver um pouquinho como funciona o esquema de uma pilha. Vamos fazer um esquemazinho aqui simplificado para entender melhor como que ela funciona então. Acompanha comigo aqui. Vamos lá. De modo simplificado, podemos dizer o seguinte: vamos ter aqui um recipiente, na verdade dois recipientes, como você pode bem observar, certo? Nesse recipiente, eu vou precisar ter em cada um deles uma solução, que é uma solução iônica. Tu sabe o que é uma ligação iônica? Uma ligação iônica é uma ligação que contém a presença de íons, que são cargas positivas e negativas, espécies químicas carregadas eletricamente, certo? Tu pode ter íons positivos, que são os cátions, e íons negativos, que são os ânions. Está lembrado disso? Então, eu vou ter aqui uma solução iônica, que nesse caso aqui, eu vou colocar aqui, mergulhado nela, uma plaquinha de zinco. Vou fazer aqui, ó, de forma retangular, uma plaquinha mal recortada de zinco, certo? Vou colocar aqui, ó. Vou pintar ela aqui para poder a gente, olha aqui, que lindo. Bom, e do outro lado? Do outro lado eu vou mergulhar. Ah, tá. Essa plaquinha de zinco, ela tá mergulhada em uma solução de sulfato de zinco. A solução de sulfato de zinco é ZnSO4. Como é uma solução iônica, essa solução vai estar em forma de íons, que são íons zinco na forma 2+, e íons sulfato, que são a parte negativa, na forma 2-. Do outro lado, eu vou colocar aqui, tá, uma placa de cobre. Pode ser outros metais? Pode, tá? Aqui eu estou apenas dando como exemplo, tá certo?
Vou pintar esse metal aqui também aqui, ó. E essa solução desse recipiente é uma solução que combina com essa plaquinha aqui, uma solução de sulfato de cobre, que no caso eu vou ter aqui a parte positiva, que são os cátions cobre 2+, e a parte negativa, que são os sulfato 2-, tá bom? Essas plaquinhas elas vão estar interligadas uma à outra por meio de um fio condutor. Vou trazer o fio por aqui, ó, e ligar nelas, tá bom? Você pode ter ligado direto uma à outra ou pode ter um dispositivo para fazer uma experiência um pouquinho mais satisfatória aqui, que é o seguinte: eu vou colocar aqui uma lâmpada, certo? Então, vamos lá. Lembrando, ó, que aqui eu tenho uma plaquinha de zinco. Aqui eu tenho uma plaquinha de cobre, tá bom? O que vai acontecer? Quando eu fizer isso, aqui eu vou ter então o seguinte: em uma pilha, tu lembra que a pilha tem dois polos, um polo positivo e um polo negativo. O que é o polo positivo de uma pilha? O que é o polo negativo de uma pilha? Você sabe o que é? Olha só, nesse esquema a gente vai entender o que eles são na verdade e como que isso funciona. Vê bem, eu vou ter o seguinte: eu vou ter de um lado para o outro uma corrente, um fluxo de elétrons. Alguém vai perder elétrons e alguém vai ganhar elétrons. De que forma? Da seguinte forma: eu vou ter aqui, nesse caso, do lado de cá, vou dizer que do lado de cá eu vou ter elétrons que vão sair dessa plaquinha de metal e vão seguir pelo fio condutor até o metal que está lá do outro lado. Nesse esquema que a gente está desenhando aqui dessa pilha, eu estou usando metais, certo? O zinco e o cobre. Esses metais aqui, eu vou chamar eles de eletrodos, tá certo? O que é isso aqui? Isso aqui é um eletrodo. E o que é isso aqui? É outro eletrodo, tá bom? Ora, a este lado da pilha que está perdendo elétrons, a gente chama de ânodo. E o que é o ânodo? O ânodo nada mais, nada menos do que o polo negativo da pilha. E a este lado que está ganhando elétrons, a gente chama de cátodo. O cátodo é o que? O cátodo, olha só, olha esse formato aqui. Justamente, o cátodo é o lado positivo da pilha, certo? Então, o lado negativo da pilha é o lado que perde elétrons para o lado positivo da pilha. E esta perda de elétrons, no caso aqui, do ânodo para o cátodo, é o que caracteriza a reação química que a gente falou antes, que é a reação de oxirredução. Tranquilo? Só que quando isso acontecer, vai dar origem à seguinte situação. Repara só. Neste caso aqui, eu tenho o zinco que vai perder elétrons. Então, quando o zinco está na sua forma, certo? Vou colocar ele aqui mais para baixo. Quando o zinco que está na sua forma sólida, que nesse caso apresenta número de oxidação igual a 0, quando ele perder elétrons, ele vai passar para sua forma de cátion, zinco 2+, que é a sua forma que está presente na solução aquosa. Tá vendo? Então ele vai passar para a solução. Quando é que isso vai acontecer? Quando ele
perder os elétrons. Está vendo que os elétrons estão partindo dele para o outro lado? Então, isso vai acontecer quando cada átomo de zinco perder 2 elétrons, certo? Isso aqui é o que a gente chama então de semicela de oxidação. Aqui está acontecendo a oxidação. Então a pilha é uma célula galvânica e esse lado é metade dela, é uma semicela, tá bom? Do outro lado acontece o quê? Ele está recebendo elétrons, então tá vendo que na solução eu tenho cobres que estão na forma 2 mais. Então, nesse caso, o cobre aqui da solução 2 mais, que é aquoso, ele está ganhando elétrons que estão vindo do zinco. E quando isso acontecer, ele vai passar para a sua forma sólida, que é, no caso, a forma como ele está aqui na plaquinha, ou seja, com o número de oxidação igual a zero, por ser uma substância simples. Neste caso, dizemos que aconteceu aqui uma redução, certo? Então, está aqui as reações a semi-reação de oxidação e a semi-reação de redução, ou seja, a reação redox, que está dando origem a uma corrente de elétrons que migram do ânodo para o cátodo. Essa corrente de elétrons, então, é o que faz os dispositivos portáteis alimentados à pilha funcionarem, certo? Perceba que quando isso acontecer, quando o zinco começar a perder elétrons, eu estou passando o zinco para a sua forma, aqui ó, aquosa, tá vendo ele aqui ó? Então, vai começar a acontecer aqui a corrosão do zinco. Enquanto que do outro lado, eu tenho o cobre da solução que está ganhando elétrons e passando para sua forma sólida. Então aqui vai começar a acontecer aqui, passar um ganho de massa nessa placa dos íons, dos cátions de cobre que estão reduzindo e passando para sua forma sólida depositada sobre essa placa, certo? Então, é isso que acontece num esquema simplificado, tá certo? De uma pilha. Essa pilha que a gente retratou aqui é conhecida, certo? Na literatura como por um nome especial, que é esse aqui, olha só. É conhecida como pilha de Daniell. Tá bom? Então, o que é isso? É uma célula galvânica que consiste de dois eletrodos ou condutores metálicos que fazem o contato elétrico com o conteúdo da célula e um eletrólito. Como você está vendo aí, ó, o esquema que a gente tentou representar lá, não é? E apresentando aí, no caso, as duas semicelas, tá bom? Contendo a plaquinha de cobre e a plaquinha de zinco. Ah, uma coisa importante que a gente faltou apresentar é o seguinte. Você percebe que, nesse caso aqui que nós já tratamos, quando a gente tiver a perda de elétrons do zinco e o zinco vai passando para a solução, eu vou ter cada vez mais aqui presente zincos na sua forma 2+, certo? Então vai haver uma saturação de cargas positivas aqui, enquanto que aqui eu vou ter cada vez menos cobre 2+, então vai ficar um excesso das cargas negativas que já existiam aqui. Para equilibrar essa quantidade de cargas positivas que vai ficar de um lado e negativas que vai ficar do outro, eu tenho esse dispositivo aqui, ó, que eu chamo de ponte salina. O que é a ponte salina? A ponte salina aqui, ó. Eita, ficou todo brilhoso aqui, ó. Salina é isso aqui. A ponte salina
na verdade, é esse tubinho que faz a interconexão entre as duas semicelas. Ele é fechado com chumaços de algodão aqui na ponta. E aqui presente contém outro tipo de solução iônica. Por exemplo, aqui eu posso ter aqui uma solução iônica, como o cloreto de potássio aqui, por exemplo, onde para a semicela que vai ter excesso de cargas positivas, como o zinco 2+, ele joga, como sendo a solução iônica composta por cátion e ânion, ele joga os ânions aqui, para assim equilibrar a quantidade de cargas positivas com a quantidade de cargas negativas. E do outro lado, se eu vou ter um acúmulo de cargas negativas, ele joga os cátions, que são positivos, para o lado de cá. E assim eu vou tendo aquele equilíbrio na balança entre quantidade de cargas positivas e quantidade de cargas negativas. Perfeito? Ora, nesse caso, voltando aqui rapidinho para o esquema da pilha de Daniell, algo importante ainda a se analisar é o seguinte: sabendo disso, o que acontece então é a seguinte pergunta, certo? E numa pilha comum, existe presente todos esses elementos? Tecnicamente sim. Você consegue ver na pilha comum o ânodo, o cátodo, certo? A pasta de dióxido de manganês, que vai servir como aquela solução iônica que foi apresentada, tá bom? E entre uma camada e outra existe ali aquela camada que faz digamos, a divisão, a interconexão entre o cátodo e o ânodo para poder haver o equilíbrio de cargas, tá bom? Ou seja, a pilha é composta por várias camadas onde estão presentes esses três pontos principais, que é a presença de eletrodos, a presença de solução iônica, certo? No caso, a presença de um eletrólito e a presença da ponte salina, tá bom? Olha só. Uma coisa importante a ser também trabalhada nessa parte para ajustar nossa compreensão é o seguinte: por que, nesse caso da pilha de Daniell, eu tenho os elétrons saindo do zinco para o cobre, como a gente desenhou lá naquele esquema? O que diz para que direção ou de quem os elétrons vão partir em relação aos eletrodos? Ora, quem vai determinar isso é o que a gente chama de potencial padrão, tá bom? O que é um potencial padrão? Potencial padrão, existem dois tipos de potenciais: potencial padrão de oxidação e o potencial padrão de redução. Quando eu digo que alguém tem grande potencial para algo, eu estou querendo dizer que alguém tem potencial, que alguém tem capacidade para algo. Potencial padrão de oxidação é a capacidade de alguém oxidar. Potencial padrão de redução é a capacidade de algo reduzir, certo? Então, o potencial padrão mede o poder de puxar elétrons de um único eletrodo. O fluxo de elétrons em uma pilha ocorre sempre do ânodo, que é onde ocorre a oxidação, para o cátodo, onde ocorre a redução. Ou seja, o eletrodo de menor potencial de redução para o eletrodo de maior potencial de redução, certo? Como você pode bem observar aqui, tá bom? Se eu tenho elétrons saindo do zinco para o cobre, o potencial de redução é quem vai determinar para onde esses elétrons vão. E ele é medido em volts. Olha aqui de lado, a semi-reação de redução desses elementos que a gente tem aí, o zinco, o cobre e mais dois, o ferro e a prata aí presente. Tá vendo os valores? Eu vejo que o valor do zinco, do potencial de redução do zinco é menos 0,76, enquanto que o potencial de redução do cobre é mais 0,34. Entre o valor positivo e o negativo, lógico que o valor positivo é maior. Então, se o cobre tem maior potencial de redução, significa o quê? Significa que o cobre tem o maior potencial para reduzir.
tem a maior capacidade, tem mais capacidade de reduzir que o zinco, tá? Então, lembre-se disso. Potencial padrão de oxidação, capacidade de oxidar. Potencial padrão de redução é a capacidade que algo tem de reduzir. Quanto maior for o potencial, maior será a capacidade de realizar aquilo, tá certo? Então, se eu tenho que os elétrons vão de um polo para o outro, os elétrons estão migrando de um metal para o outro, eles migram, ó, quando alguém ganha elétrons, ele está reduzindo. Então, entre dois metais, quem é o que vai reduzir? É o que tiver a maior capacidade de reduzir, é o que tiver o maior potencial de redução. Ficou claro isso? Então, é o que a gente observa nesse caso aí apresentado mediante as tabelas. Entre o zinco e o cobre, quem vai apresentar o maior potencial de redução? Quem vai apresentar o potencial é o cobre, com o valor de mais 0,34, ok? Então, se fosse entre o ferro e a prata, os elétrons iriam de onde para onde? Os elétrons iriam do que tem o menor potencial para o que tem o maior potencial. Então, os elétrons iriam do eletrodo de ferro para o eletrodo de prata. Tá ok? Ficou claro isso? Então, é exatamente assim que a gente sabe quem é o polo positivo e quem é o polo negativo da pilha. Tranquilo? Ora, desse modo, a gente pode então calcular qual é a diferença de potencial que a pilha vai apresentar. Você já viu aquelas pilhas, né, cegas comuns que a gente observa lá o valorzinho que diz que tem tantos volts, 1,5 volts, uma bateria que diz que tem 9 volts. Este valor, volts, é justamente o valor que faz a medida da diferença entre o potencial que esses metais, que esses eletrodos apresentam, certo? Então, a gente observa aí que o potencial de uma pilha, ele então é calculado, é medido da seguinte forma. A diferença de potencial, então, vai levar em consideração o valor do maior potencial de redução menos o valor do menor potencial de redução, certo? No caso, entre uma pilha como aquela que nós vimos, a pilha de Daniell, que apresenta o zinco e o cobre, o zinco tem um potencial de redução de menos 0,76, enquanto o cobre de mais 0,84. Então, se o cobre é maior, tem um potencial maior, o potencial dessa pilha vai ser o valor do potencial do cobre menos o valor do potencial do zinco, que, como você pode observar logo aqui abaixo, vai me dar o valor de mais 0,34 menos o potencial do zinco, que é negativo. Então, vamos ter um jogo de sinal aqui, me dando como resultado final o valor de 1,10 volts. Certo? Esse é o valor da diferença de potencial. Algo importante a se destacar aqui é o seguinte, olha só, a diferença de potencial padrão, certo? O potencial padrão de oxidação e o potencial padrão de redução apresentam o mesmo valor numérico, porém com sinais distintos, sinais opostos. Por exemplo, se o potencial padrão de redução do cobre é mais 0,34, significa que o seu potencial de oxidação será 0,34, porém com o sinal invertido, o sinal negativo. Deu para entender isso? Então, o potencial padrão de um elemento, potencial de oxidação, é o mesmo valor numérico que o potencial de redução, mas com valor trocado. Deixa eu mostrar isso aqui para poder ficar claro. Olha só. A gente observa então, nesse caso aqui, que se eu tenho, mais uma vez, o potencial, para ficar bem claro aqui, tá bom? Se o potencial
padrão de redução do cobre, aqui ó, potencial de redução do cobre é mais 0,34, opa, é um 4. Qual é o potencial padrão de oxidação? É menos 0,34, isso para o cobre, ok? No caso, para o zinco, se o potencial padrão de redução do zinco era menos 0,76, o potencial padrão de oxidação do zinco é o mesmo valor, 0,76, porém com o sinal trocado, certo? Presta atenção nesses sinais, tá bom? Ficou claro isso? Ok. Então, pessoal, essa é justamente a primeira parte do que a gente trata aqui, referente a pilhas e baterias, certo? Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários o que você não compreendeu, que à medida do possível a gente vai tentar solucionar suas dúvidas, tá bom? Fica com Deus então e até a próxima!